Vamos na lição número 71, para testemunhar. Tá? Jesus nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13, e vos acontecerá isso para testemunha. O que ele está falando aqui, gente? É quase o momento do Apocalipse. O Apocalipse está sendo lá dirigida pelo Cristo, mas... oh, Deus. Ele vai falando que muitas coisas vão acontecer, muitos sinais. 21:13. Então ele está falando aqui. O título é Grandes Tribulações. Outras Bíblias traduzem Grandes Sinais. E assim cada um vai traduzindo de maneira diferente. Mas ele está falando que haverá grandes terremotos, fome, peste, todos os lugares haverá também coisas que inspiram medo, grandes sinais vindos do céu. Aí vai falando, e vos acontecerá isso para testemunho. Gente, o que eu acho mais bonito da mensagem cristã é que ela sempre nos diz que eleitos são aqueles que são chamados para o trabalho e o testemunho árduo. E aí então a gente vê que a gente busca tanto passar uma vida tranquila, gloriosa, nós estamos caminhando totalmente oposto. E ele está falando aqui que prepare-se que a coisa vai vir para valer, né? E quando a gente vê os grandes homens que tiveram na história marcados seus nomes aí, nenhum deles tiveram uma vida tranquila. Bom, a minha pergunta sempre é: quem contou essa fantasia, essa história fantástica para nós? Que se um dia você estiver no caminho certo, sua vida vai ser maravilhosa. Eu não conheci ninguém que fosse assim. Bom, mas aí que tá. Difícil vai ser dependendo do apego. Quanto mais apego você tiver, mais difícil vai ser. Agora, se não, se você já é uma pessoa mais espiritualizada, não é difícil. Vai ser só vai ser conflitada, mas nada que você não saiba trabalhar ou não consiga trabalhar aquilo. Então vamos lá. Para testemunhar. Ele está dizendo bem claro: e vos acontecerá isso para testemunho. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Óbvio, gente. Nós não estamos falando aqui que Jesus está tranquilo, está tudo certo, que os discípulos do Cristo, que os seguidores do Cristo têm que sofrer mesmo, e quanto mais está sofrendo, é isso que Jesus quer. E nós estamos fazendo apologia ao sofrimento, nós não estamos querendo que o mal aconteça. Considerando, porém, aí está falando, as necessidades externas dos homens da terra, necessidade externa, material, bens, posse, imóvel, né? Compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. É natural que existam as provações e dos obstáculos, porque a gente tem muito essa necessidade do externo. Então, realmente, as coisas não vão ser muito fáceis, porque não é só eu que tenho essa necessidade externa. O planeta inteiro. Estamos querendo praticamente a mesma coisa. Então é uma selva que vence o mais forte e o melhor. Se um disser, não, eu quero o espiritual, tá todo mundo indo para cá, ó, para minha direita. Se um fala, eu quero espiritual, vou para a esquerda, tá tranquilo o caminho dele. Tá mais tranquilo. Acontece que todos nós estamos indo na mesma direção. A propaganda vem na nossa televisão, no nosso lugar, e nos incita a querer as mesmas coisas. Nós temos um desejo de milhões de pessoas no mundo. É natural que vai haver disputa, luta. Natural, isso que ele está falando. Vai acontecer. E isso acaba se tornando as provações e os obstáculos para as realizações dessas provações. Nós vamos nos acotovelar nos corredores da vida, que parece incrível. Às vezes a gente olhando de fora, quando a gente sai um pouco quando você acaba de fazer sua oração, você está com aquela paz de consciência, de coração, aí você olha o mundo, você olha a sua vida e olha o mundo. E aí você vai ver que você parece um gado no meio de um corredor.
O mundo, o universo é gigantesco, mas você está competindo com a humanidade inteira no pequeno corredor, no pequeno filete. Lá na frente vão matar todos nós. Você já viu gado, né? Quando está subindo aquela para ser abatido, eles vão morrer lá na frente, eles vão se acotovelando aquele corredor até chegar a passar um por um. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Na verdade, o que tem do outro lado? Nem nós sabemos. O materialismo é tão grande na Terra que ninguém sabe. Porque tudo que te ofereceram hoje, em nome do Estado, do poder, da sociedade, da vaidade, apodrece, estraga, rouba. E é por que nós lutamos tanto? Às vezes a gente pergunta assim, né? Muitas vezes eu luto para comprar uma casa, um terremoto leva. Luto, me vento, trapaceio, me engano, tem inveja, ódio, raiva, crio inimigos. E compra um carro. Um ladrão rouba, ou então ele estraga, ele pifa. E às vezes a gente paga. Outra coisa também, um sonho muito estranho que a gente tem, porque é logo que a gente adquire o que a gente quer, ainda fica pagando mensalidade para o governo, para ter todo ano. E diga assim, isso é meu, isso é nada, para de pagar para você ver. Vem e toma. Nada é teu. É tudo uma ilusão. É um sistema muito bem traçado, mas que a gente vai se deixando levar no meio desse sistema. Se você não tiver dinheiro para pagar por aquilo que você já comprou, lutou e se matou, vai ser tirado tudo de você. Você nunca vai ter nada. Nada é teu. Interessante, né? E no entanto ficamos assim. O Cristo nos diz que as lutas espirituais e as conquistas espirituais, nada te rouba, nada te toma. E outra coisa, você não paga imposto. É o mais certo, mais seguro. No entanto, a gente ainda, o sistema, a influência, a maneira como a gente pensa, a nossa educação é moldada desta maneira. Então, isso é que cria as provações e os obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade e de testes de inteligência. Então, olha, quando a gente vê a nossa ciência mostrar cada vez mais, é concurso para isso, é concurso para aquilo, é vestibular para aquilo, tanto que nós estamos concorrendo para tudo que nós fizermos nessa vida, você tem que ganhar concorrência, porque todo mundo quer, não é verdade? Todo mundo quer. Às vezes um filho chega e fala assim, pai, puxa, estou pensando, o que eu vou fazer na vida? Meu filho, faz um concurso, rapaz. Pronto. Tá, e depois? Aí a gente decide. Ó, conselhão, né? Faz um lugar. Não. Vamos sentar. Vamos ver. O que você gosta? Qual é o seu dom? O que você quer experimentar? Como que eu posso te ajudar? Né? Eu posso te levar em algum lugar? Você precisa passar por alguma experiência? Você precisa de algum curso? Quer que eu compre algum livro? Quer que eu te leve num especialista, uma pessoa que vai te ajudar a você encontrar? Eu já tenho a coisa pronta. A solução do mundo no Brasil é o concurso público. Para que universidade? Só para tirar o diploma. Vai para o fundo? Concurso público. E assim vai indo. Eu sei que tem muita gente que pensa assim, mas como? Mas é verdade. Né? E aí o que acontece? Frustrações. Uma área nossa está sendo frustrada, profissional. Milhões de pessoas frustradas. Uma área degolada, enforcada. Eu não vejo a hora de me aposentar porque eu não suporto aquilo ali. E se eu não aposentar, olha só, eu estou calculando. E se eu não aposentar, eu acho que eu vou adoecer antes. Então eu quero me aposentar lá, porque eu quero ficar livre disso. Mas o que? É o amor. Um médico. Eu conheci vários, mas um deles foi muito próximo. Ele tinha 86 anos. Ele atendia em casa. Ele não tinha mais consultório. Ele falou, eu não quero ter mais consultório, porque eu não quero mais disputar o mercado com outros jovens e tudo. Mas eu sou médico.
Eu vou morrer médico. Enquanto o meu conhecimento servir, eu não aposento no meu conhecimento. Eu amo o que faço. E o homem está lá e é uma criança. E ele está lá. Ele não abre consultório, não cobra consulta, não tem que entregar carteirinha. Não. Quando a gente ama o que faz, a gente não quer se aposentar. A gente não quer parar de fazer o que ama. Quem quiser... Eu duvido, se você ama alguma coisa, você sonha um dia parar de fazer aquilo que você ama? Jamais. Jamais. Eu conheci um amigo que ele era mecânico de carro. Aí ele envelheceu. Não tinha mais jeito. Então o que ele fazia? Todo mundo sabia que ele era mecânico. Mas ele já tinha aposentado. Então os mecânicos iam na casa dele, eu ligava. Tá acontecendo isso com o carro, doutor. E como é que a gente faz isso aí? Isso aí é tão doido. Continuava assessorando os mecânicos. E eu falava pra ele, mas cara, como que pode um negócio desse? Se você não parou, não se apoiava, já tô aposentado há mais de tantos anos. Ah, mas eu amo demais o carro. Carro eu amo demais. E aí, como é que você faz? Não, hoje eu ajudo os que precisam tocar a sua vida. Eu não preciso mais, não tenho condições mais de abaixar, entrar debaixo do carro, correr um risco e tal. Mas o meu conhecimento, eu vou morrer falando mecânica. Entendeu? Conheço um engenheiro, também se aposentou, vive. Precisam de ter alguma dúvida, ele vai até no local para olhar e falar, não, isso aqui não vai dar certo. Ó, se fizer um cálculo assim, não cobra nada. É a profissão. Ele ama. Gente, o que entra em nós é... Com o conhecimento, é quando a gente entende que aquilo que eu tenho, que eu sei, pode ser útil a alguém. E para que eu seja esse instrumento, não importa a minha idade. E também não importa se eu ganho ou não ganho com aquilo. O que importa é o ser humano. Esse ser humano que eu ajudar com aquilo que eu já sei, ele vai me ser grato o resto da vida. Mesmo inconsciente. Se ele me pagar, amanhã ele já esqueceu. Ou lembra de mim pela dívida do preço que eu fiz ele pagar. Só isso. Puxa, aquele advogado é bom, mas é caro, viu? Acabou a gratidão dele. Tá certo? Agora, às vezes eu não cobrei nada. Ele fala assim, puxa, aquele advogado... E de graça! Nunca vai esquecer isso de graça. Então, bom, é lógico que nós estamos falando tudo aqui para que a gente pense e reflita sobre a importância do ser humano. Tá? Porque a pedagogia moderna está repleta de esforço seletivo, de concurso, de capacidade, de teste de inteligência. Tudo isso para quê? Porque nós estamos concorrendo. E cada vez nós estamos tornando o mundo para nós mais difícil. Muito mais difícil. Qualquer hoje criança, jovem, que começa a nascer não tendo aquela disciplina de estudar, de se dedicar, foco no aprendizado, que o nosso método está ultrapassando para alcançar alguns tipos de crianças que estão reencarnando, elas vão ficar para fora do mercado. Elas não vão conseguir acompanhar os anos seletivos, não vão conseguir fazer um concurso público. O nosso método já ultrapassou. Acabou. Pega um jovem hoje mais espertinho, ele não para nem na sala de aula para aprender. Tem que ter métodos diferentes para ensinar, para desenvolver a intelectualidade dele, para ele se prender, para ele focar. Imagina se você vai colocar ele sentado numa sala fazer um concurso, mas não vai mesmo. E esses grandes gênios estão ficando fora do mercado. Estamos colocando no mercado atualmente só repetidores de conhecimento, gravadores, pessoas que têm memória para decorar, não pessoas que têm criatividade. Muitas pessoas criativas estão fora do mercado, até das escolas. Vamos lembrar que se existe a reencarnação, muitos já sabem o que nós vamos ensinar nas escolas, ainda mesmo o método daquela época, quando ele já ainda era de outras existências. No entanto, eles não têm memória para desenvolver isso. Eu preciso de método que flua, que tire daqui de dentro o que eu já estou cansado de saber. Não é o que eu decoro. Hoje, ainda estamos preservando, dando mais título à memória. Não valorizamos criatividade e inteligência.
Então hoje, para você ir para um concurso público, você precisa de memória. Pronto. Não significa que você passou naquele concurso hiperconcorrido, você é inteligente, de nada a ver. Você tem uma boa memória. Tem foco para sentar e estudar. Uma disciplina muito boa, mas não vai ser, talvez, não posso dizer, um bom profissional. Porque muitas vezes estudar o que está pronto, decorar o que está pronto, não é aquele que desenvolve o que não existe, o que não está pronto, o que cria o que ninguém criou ainda. Então, muitas vezes, o cara que passou no concurso e está lá com o título tal de primeiro lugar, se você falar para ele assim, por que você faz isso? Porque todo mundo faz. Mas por que todo mundo faz? Porque quando eu cheguei aqui, muita gente fazia igual. E por que todo mundo que fazia igual? Ele não sabe responder. Porque ele passou num concurso. Agora, se você chegar muitas vezes num jovem mais inteligente, por que você faz isso? Bom, porque me ensinaram a fazer, mas está errado. Deveria fazer assim, 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 assim. O método é esse, isso aqui você acabou. Provavelmente esse não passou no concurso. Mas nós vamos mudar, nós vamos adaptar. Está chegando mais jovens, mais inteligentes. É aqueles que não esperam a ordem para mudar. Eles estão sempre mudando e sugerindo. Eles absorvem o sistema, mas imediatamente eles mudam as ordens, sugerem. Não, é lógico que existe uma política que controla tudo para as coisas não se mudar, mas que eles estão aí, estão. E isso tornando eles um pouco insatisfeitos com a vida. Por exemplo, um aluno às vezes decora as cores, os números, a matemática, ele não decorou como o professor ensinou, ele não tem como, mas o professor quer que ele responda do jeito que ele ensinou, e ele não decorou o que o professor falou. Aí o professor fala, você não sabe nada. Sabe sim. Deixa ele se virar que ele sabe. Ele sabe. Mas ele não sabe expor nos métodos que nós cobramos. Então vamos pensar, vamos refletir antes de diagnosticar uma série de coisas. Nós estamos lidando hoje, graças a Deus, com uma diversidade de espíritos vindo de outros planetas também nascendo na Terra. Então eles não são muito semelhantes a nós, não aprendem igual. É tudo diferente, mas são inteligentes. Olha aí Albert Einstein, pior aluno da sala de aula, principalmente de matemática, pelo nosso método de avaliação, mas se tornou Einstein. E tem muitos outros grandes que foram diagnosticados pelas escolas como alguém que não sabe nada. E Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, criou a teoria da inteligência emocional porque ele percebeu que os alunos, melhores alunos da sala de aula, aqueles que tiravam 9, 9,5, 9, 9,10, não eram os alunos mais bem-sucedidos na vida profissional. Assim começa a inteligência. Década de 1980. De lá, esse cara enxergou que os caras bons na escola não eram bons na vida. E que aqueles caras que não eram tão bons na escola, viviam batendo papo, tal, conversando com todo mundo, é sociável, estudava, eram os que estavam bem melhor na vida. E aí, então, eles foram ver o que está acontecendo. Então, é aí que nasce a inteligência. Depois vem a inteligência espiritual. Nós vamos entender que já tem um tempo que o método está falido. E que apenas alguns estão alcançando essas colocações. Mais os terrícolas, espíritas terrícolas, reencarnaram já aqui na Terra por diversas vezes. Eles estão conseguindo evoluir. Mas os que já vêm de outros locais são bem diferentes. Tem pessoas, meu filho, que com um vídeo de internet feito por uma pessoa que não sabe nada, ele já aprendeu. É incrível o método. É como se ele já soubesse, só lembrasse. E tem outros que podem ter vai numa faculdade, professor, mestrado, doutorado, ensina, não entendeu nada. É assim, gente. Então, o aprendizado é uma coisa muito complexa para nós avaliarmos. Existem muitos métodos, muito caminho. O Evangelho está falando, oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria. Sombria é aquela coisa, meu Deus, tudo vai acontecer, tempestade, furacão, sofrimento, dor. Não.
à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, se ele souber aonde ele deve agir, aonde ele está, as notícias do mundo à sua volta, as suas condições de trabalho, que ele tem de recursos, de inteligência, sentimento, prática, num plano como a Terra, ele não está num planeta já de regeneração, um planeta de prova e expiação. Deve contar com dificuldade de toda ordem. Ele deve esperar que isso aconteça. Não deve temer isso. Ele não tem que temer os acontecimentos. Ele sabe que vai acontecer e ele vai se preparar para passar pelos acontecimentos. O medo não é uma resposta de fé, é de insegurança. Eu mato o medo entendendo como funciona. Eu dificilmente tenho medo do que eu sei como funciona. Dificilmente eu tenho medo. Eu só tenho medo do desconhecido. Porque como eu não sei o que é, não sei como fazer, não sei como lidar, aí eu tenho medo de tudo, é inseguro. Me sinto vazio, desprotegido, desamparado. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Aí nós vamos ver. Quando a gente vê um monte de pessoas prometendo dinheiro, poder, fama, glória, até nas religiões. Bom, é isso que ele está falando. São gozos falsificados do mundo. E nós temos pessoas profissionais vendendo marketing, palestra. Olha, tem palestra ali que você vai... Faça isso, você vai ganhar não sei quantos mil reais por hora. Não sei o quê, não sei o quê. Tem tudo que a gente imagina. Tudo condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Ele está fazendo uma pergunta. Como que eu posso hoje, num mundo cheio de fantasias, de um monte de marketing sugestivo, como eu posso pensar em Deus sem incluí-lo nas minhas fantasias? Porque no meio desse afã, dessa luta tremenda, dessas ofertas de mercado, dessas teorias, eu estou no meio disso aí. Daqui a pouco eu estou pedindo a Deus um carro, uma casa, um bom emprego, uma mulher, um marido. Aí quando eu paro, meu Deus, você está entendendo? Jesus vai responder assim, mas não fui eu que criei esse marketing, meu filho. Não. Aí você tem que, para o caso tem que perder para o fulano, para o emprego, para um bom trabalho, tem que procurar emprego, né? Então, ele está fazendo uma pergunta, como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Eu me vejo, eu quero Jesus a meu favor para completar as minhas fantasias. Quando chamamos para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior. Ou seja, quando eu chamo o Cristo, quando eu invoco um Cristo, quando eu coloco o Cristo na minha vida, é para que Ele me auxilie, me ajude, me fortaleça a eu fazer o que um espírito bom, um espírito deve fazer para evoluir. Ou seja, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a caminhar para sair deste mundo e não para me dar bem neste mundo. O que eu tenho que fazer para que quando eu partir daqui não retorne mais aqui, não precise mais e retorne para um planeta melhor que aqui. Um planeta em situações diferentes daqui. Eu não quero me dar bem aqui. Porque se eu ficar pedindo coisas para me dar bem aqui, eu estou incluindo você na concretização da minha fantasia terrena. É como uma criança que um pai chega para um filho e ele pergunta assim, meu filho, o que você quer que eu faça para você? Papai, eu quero que você me dê um novo carro de polícia. Você sabe que a criança está mergulhada no mundo de fantasia. E é verdade, se você der o carro de polícia, ela vai achar coisa de louca na vida dela. Mas é isso que ela precisa? Aí é que está o Pai, né? Deus olhando nós pequeninos, almas pequeninas, iludidas com o mundo material, querendo casa, carro, isso, conforto, tal. E ele fala, meu filho, o que você precisa é um mundo espiritual. Você tem que vir para casa, para minha casa, para a casa do Pai. Não é isso? Vamos voltar para a casa do Pai. Tudo isso aí você não leva. Isso é apetrecho, coisa, brinquedo. Vai estragar, meu filho. Larga disso. Peça coisas
maior. Por isso, em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Aí não adianta só pedir e esquecer que a coisa começa aqui dentro, na cabeça e no coração, né? Então eu tenho que fazer a minha reforma íntima e estou pedindo a Deus, Senhor, mostra o tempo todo, desde que eu acordo ao dormir, o que eu preciso fazer para me tornar um espírito mais evoluído, mais qualificado, mais servidor de Ti, para que eu possa galgar planetas, esferas maiores, né? É isso que eu quero. Existem muitos homens de valor cultural, ele está falando, que se constituíram em mentores dos que desejam os mentirosos regalos no plano físico. Hoje nós temos títulos. Pessoas que criaram igrejas são contempladas. Pessoas que dão frases que, na verdade, eles mais reforçam os desejos fantasiosos, mentirosos nossos, e nós até admiramos essas pessoas. Chegamos até a acreditar que muitas delas chegaram naquilo ali, naquela condição que ela às vezes está, sendo totalmente ético e totalmente moral. Nós temos muitos youtubers que estão hoje em condições top de ganhos financeiros e que hoje eles estão dizendo como fazer para ganhar muito dinheiro. Por exemplo, o youtuber hoje está na moda. Mas quando você vai estudar eles não chegaram lá assim, não, lícito não. Começaram primeiro mentindo, fake news, falando mal, vendendo, estão devendo até alma. Até alma. E que se mudar até de posição, já desaparece do mapa. Então não é assim. Então eles estão falando regalos, desejam mentirosos regalos no plano físico, continuam mentindo para que... Mas prendem, porque cada artista tem o público dele. Então nós temos que ver de que público nós somos. O meu artista é Jesus, então eu quero segui-lo. Muitas vezes ele diz muita coisa contrária do da terra. Prefiro segui-lo. É um público mais restrito, não é uma multidão. Bem menor. Mas vale a pena. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Então ele está falando assim, olha, não é para ninguém ficar desalentado, né? Como se sentisse o peso do cristianismo, do seguir, do servir, do ser útil. Gente, muitas vezes me dizem assim, é pesado servir a Jesus? É pesado servir a Jesus? Não, é pesado viver nesse mundo. Servir a Jesus é um pouquinho mais, porque você escolheu só uma corrente diferente. Mas o mundo em si é pesado. Se você tirar Jesus, continua o peso do mundo. O mundo em si é pesado, devido a essas disputas em tudo. Nós criamos regras para viver no nosso mundo que nem nós aguentamos. As regras que nós criamos. Porque nós nos torturamos com as próprias regras que criamos. Então, não tem nada disso. É difícil? É. Difícil não é escolher. Difícil é manter a escolha. Porque quando você faz a escolha hoje, amanhã já é o novo dia. E aí você vai ter que reforçar a escolha feita. Aí vem os convites da vida. Inumeráveis convites da vida. Eu quero ver a gente conseguir dizer, ainda prefiro Jesus, ainda fico com Jesus. Não, fico aqui. Não, se incomoda comigo, não, eu vou caminhando. Não é simples. É um constante renovar de promessa, de objetivo. E nem de repouso em satisfação ociosa. Também não pensa você que, porque escolhi seguir Jesus, agora minha vida está tudo selecionada. Vou deitar e rolar, nada de ruim vai me acontecer, minha vida vai ser um mar de rosa. Não vai mesmo. Não neste mundo, não nesta terra. Não é possível isso. E toda vez que alguém diz minha vida é muito tranquila, eu digo não é possível. Raciocine que não é possível. O que te faz ter uma vida
aparentemente tranquila é que você fechou as portas da sua casa, as janelas, para as áreas da favela, do sofrimento, da dor. Então eu fiz uma casa, botei um muro muito grande, né, muito alto, eu nem ouço barulho, não sei nem quando é sábado, nem quando é domingo. Aí eu digo aqui, mas tem uma vida tranquila. Tem tranquila. Não dá de ver a rua. Então você não vê que está tendo assalto na sua rua, que está tendo carro correndo na sua rua, que tem isso, que tem aquilo outro. Não tem. E quando a gente está muito tranquilo assim, começa a fazer um recinto, como se fosse um paraíso muito tranquilo, o mundo entra dentro da nossa casa. Já perceberam isso? Eu começo a me proteger muito do mundo, o mundo vem para dentro de casa. O drogado, o bandido, começa a pular, vem pra dentro de casa. Vem pra dentro de casa, eu tô espantando. Mas, gente, eu construí um muro alto, coloquei cerca, coloquei alarme, porque eu não quero bandido aqui dentro da casa, mas o bandido tá lá fora, então eles pulam pra dentro de casa. A doença que tá lá fora começa a entrar dentro de casa. A falta do emprego, a crise financeira entra dentro de casa, porque eu não tenho como viver no mundo numa bolha. E se eu ainda tô conseguindo fazer isso, pode ter certeza que algo mais grave você está fazendo. Porque alguma coisa tem que ficar cutucando você. Você tem que ter um motivo para acordar. Senão você vai deitar e falar, mas por que eu vou acordar amanhã para ter uma vida maravilhosa como eu tive hoje? Ninguém precisa de mim e eu não preciso de ninguém. É como se fosse flutuante. Eu não interfiro na lei, a lei não interfere em mim. Não funciona. Tem que ter um cutucãozinho. Por isso, é a planeta Terra uma escola. Se o Senhor te chamou, não te esqueça de que já te considera digno de testemunhar. Então, olha só. Se você não sabe se você é digno de testemunhar ou não, basta você olhar para a sua vida e ver, já estou testemunhando. Eu já estou passando por determinadas situações. Às vezes eu testemunho da minha vida própria, nas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu estou testemunhando nas coisas que estão acontecendo na vida dos outros. Eu estou testemunhando no que está acontecendo no meu país, no mundo. Eu já sou testemunho da minha época. Porque enquanto eu estiver vivo, eu estou ouvindo e vendo por inúmeros meios de comunicação o que está acontecendo. Eu não posso interferir, não posso mudar, mas faço parte, estou nesse período, neste mundo aqui, sou testemunho. Se você aqui está e o que vem acontecer para você ver, testemunhar, é porque você já pode testemunhar. Mas, Guto, engraçado, eu passei pela mesma época que o fulano, já viu aquela coisa na escola? O fulano era da minha sala. Nós dois, ele sentava mais na frente e sentava mais no fundo. A gente teve o mesmo professor, teve a mesma matéria, mas o fulano tirou nota 10, eu tirei só reprovei, aprendi a fumar, usar droga, né? Aí a gente veio na mesma sala. Como que é isso? Né? Eu estive no mesmo momento na Terra que você. No entanto, você só viu coisas e não se adaptou. O outro passou pelas mesmas situações e evoluiu. Fala, mas a Terra é um planeta, é uma escola? Eu tive lá, eu morri com uns 80 anos, fulano morreu com 80 anos. Ele teve uma vida muito melhor aqui do outro lado. Eu não. O que você aprendeu na Terra? E o que ele aprendeu na Terra? São coisas diferentes. Quando nós estamos cercando uma bolha, estamos tratando dessa bolha, eu começo a ficar doente por causa da bolha. Olha só, vou fazer uma rápida, um exemplo. Todos nós temos que respirar esse ar. Não tem jeito, ele é o único ar que tem, poluído ou não é. Mas existe uma doença que tem uma criança, que a gente quando nasce, é genética, você não pode respirar esse ar, tem que ficar numa bolha mesmo. Uma bolha, respirando oxigênio quase puro. No começo, quando você é pequeno, tem pessoas fazendo isso por você, trabalhando, fazendo as bolhas e tudo mais, se virando. Essas pessoas passam, morrem. Agora é o seguinte, se você quiser manter essa bolha, vai te dar muito trabalho. A bolha, o que te isola do mundo, o que faz você não enxergar o mundo como ele é, o que te afasta das coisas reais, o que te ilude.
Se você quiser ficar iludido nesse mundo, pensando que daqui nada acontece, morreu, acabou e tudo mais, nada possa te despertar realmente, vai chegar num determinado momento que manter essa bolha vai ser o seu maior problema. Porque tudo choca com a bolha, para estourar a bolha, arrebentar a bolha, porque é a bolha que está no lugar errado, o resto tudo é ar. Então, dar manutenção na bolha vai ser o maior problema. A pessoa conseguir se convencer que não existe nada além da morte, que tudo começa a gritar na vida dela o tempo todo. Um familiar morre, ela nunca conseguiu pensar na vida após a morte, mas morre uma pessoa que ela ama muito, pronto, agora ela, ai meu Deus do céu, será que a morte existe? Morre outro, um fulano adoece, problema financeiro, tudo começa a querer explodir aquela bolha, e ela vai só lá costurando, emendando, não quero saber desse problema, não quero ver isso, eu não quero ver aquilo, não quero ver aquilo, eu não quero ver aquilo outro. Daqui a pouco ela passa a maior parte do tempo mantendo a bolha para não viver a vida realmente como ela é. Mas por que fazemos isso? Medo. Somos muito medrosos de ter uma vida como todo mundo tem. Todos somos capazes, todos somos inteligentes. Deus não fez ninguém melhor ou pior, mas o medo de sair para a vida, medo de enfrentar a vida, medo de disputar, medo de falar, medo. Muitas vezes, quando a gente vê que a gente está se excluindo do mundo, é pelo medo do mundo, porque a gente não precisa se excluir do mundo. O mundo é o que é e serve-nos para nos ensinar muito quando estamos atentos e observando.